Há portas que não devem ser abertas, corredores onde o silêncio parece observar, e salas onde o próprio tempo se curva diante de mistérios antigos. No coração do mundo bruxo, oculto sob as ruas de Londres, ergue-se o Ministério da Magia. Não apenas um centro de poder, mas um labirinto de segredos. Entre paredes que já ouviram pactos sussurrados e decisões que mudaram eras, há arquivos trancados por feitiços que nem o mais habilidoso dos aurores ousaria quebrar. Salas que guardam profecias sobre destinos ainda não cumpridos. Lugares onde a morte é estudada, onde o futuro é observado e onde a verdade muitas vezes veste o manto da mentira. Hoje, no O Narrador de Histórias, vamos caminhar por corredores que poucos conhecem, abrindo portas que não deveriam ser abertas. Se você gosta de histórias que misturam magia e mistério, deixe seu like e conte nos comentários. Também peço que se inscreva. Os analytics mostram que mais de 90% de quem assiste não está inscrito. A sua inscrição é muito importante para esse projeto. Qual sala do Ministério você ousaria explorar? Respire fundo e venha comigo, porque esta noite os segredos não permanecerão escondidos. A Era da Perseguição. No intrincado tapeçar da sociedade bruxa britânica, ergue-se uma instituição de poder colossal e responsabilidade singular. O Ministério da Magia não é meramente um edifício, mas o próprio alicerce sobre o qual se assenta a ordem, a lei e, crucialmente, o véu impenetrável que separa o mundo mágico dos olhos curiosos e temerosos dos não mágicos, os trouxas. Sua missão primordial é de uma envergadura que molda cada faceta da existência bruxa, desde a regulamentação do mais trivial feitiço doméstico até a contenção de ameaças que poderiam desvelar séculos de sigilo. Este colosso governamental, com sua estrutura labiríntica e burocracia imponente, funciona como a espinha dorsal de uma comunidade que se esconde à vista de todos. Cada decreto, cada aplicação de lei, cada silêncio imposto brota das entranhas desta organização, garantindo que a magia, em sua essência mais profunda, permaneça um segredo bem guardado. No entanto, a história do Ministério não é uma narrativa de perfeição inabalável. Ao lado de seus momentos de glória, quando a ordem foi restabelecida e o sigilo preservado, coexistem capítulos sombrios, manchados pela incompetência, pela corrupção e pela falibilidade daqueles que detêm as rédeas do poder. É uma engrenagem vasta, cujas partes se movem em uma dança complexa de departamentos e divisões, cada um com sua parcela na manutenção da estabilidade. Contudo, essa mesma complexidade pode se tornar um terreno fértil para a ineficiência, para a lentidão da justiça e para a proliferação de agendas ocultas. O Ministério da Magia, em sua essência, é um espelho da própria humanidade bruxa, capaz de grandiosidade e devoção ao bem comum, mas igualmente vulnerável às paixões, aos preconceitos e à tentação do poder. Ele personifica a eterna luta entre a busca pela ordem e a sombra da desordem interna, um lembrete constante de que mesmo as mais nobres intenções podem ser corrompidas, que a vigilância constante é o preço da liberdade e do sigilo. Assim, esta instituição, pilar de uma civilização escondida, carrega em si a complexidade e as contradições que a moldaram ao longo dos séculos. A magia selvagem e indomável fluía sem as amarras da lei ou da ordem na aurora da história bruxa. Não existia um governo central. A comunidade mágica, um aglomerado de indivíduos e clãs, vivia sob a tutela de suas próprias regras e da sorte. A coexistência com os não mágicos ou trouxas era uma dança perigosa de cooperação e conflito. Alguns bruxos e bruxas, movidos pela benevolência, usavam seus dons para auxiliar seus vizinhos trouxas. No entanto, muitos outros sucumbiam à ganância e ao poder, usando a magia para subjugar e dominar. A natureza humana, tanto mágica quanto não mágica, se mostrou um campo fértil para a discórdia. A ausência de uma autoridade bruxa unificada permitia que disputas se resolvessem não pela razão, mas pela força de varinhas. Famílias bruxas de grande poder acumulavam riquezas e influência, estabelecendo feudos mágicos onde a palavra do líder era a única lei. A anarquia e o caos eram as constantes deste período. A magia, uma dádiva, frequentemente se tornava uma arma,
com feitiços destrutivos e maldições sendo lançados sem ponderação. O temor dos trouxas, que não compreendiam a fonte de tal poder, era palpável. A magia era vista como uma força demoníaca ou um truque de charlatães, levando à desconfiança e, em muitos casos, a massacres indiscriminados. A necessidade de ordem, no entanto, começou a germinar no coração de líderes visionários. Eles compreendiam que a magia, para sobreviver, precisava ser controlada. Começaram a surgir pequenas organizações, conselhos de anciãos e grupos de estudos, dedicados a traçar um caminho para a governança. As primeiras tentativas foram rústicas e descentralizadas, muitas vezes focadas em questões locais, como o uso de feitiços em plantações ou a resolução de desavenças entre vizinhos bruxos. Lentamente, a ideia de uma comunidade mágica unida sob um único governo começou a ganhar força. Não era uma tarefa fácil. A independência bruxa, um traço marcante de sua cultura, era um obstáculo. A relutância em ceder o poder individual a uma entidade maior era generalizada. Contudo, os perigos externos e internos forçaram a mão desses pioneiros. O caos das guerras e a insegurança da vida cotidiana bruxa serviram de catalisadores para a mudança. A busca por um governo organizado não foi um processo instantâneo, mas uma evolução gradual, impulsionada pela necessidade e pela sobrevivência. Este alvorecer de um governo bruxo, ainda em sua forma mais rudimentar, levou diretamente às primeiras e ineficazes tentativas de governança mágica, que buscariam, em meio à desordem, um caminho para a civilização. Antes da monumental fundação do Ministério da Magia, uma entidade mais antiga, conhecida como o Conselho dos Bruxos, era a responsável por guiar os destinos dos praticantes de magia. E muitas vezes vacilantes tentativas de estabelecer uma governança bruxa organizada. Era uma estrutura que, como a própria história viria a atestar, revelou-se profundamente ineficaz. A ineficácia do Conselho não era meramente uma questão de falha administrativa. Ela refletia a própria fragilidade de um tempo em que os bruxos enfrentavam perigos existenciais sem um escudo protetor adequado. A Idade Média, com seu manto de obscurantismo e superstição, trouxe consigo um caos sem precedentes para a comunidade mágica. A perseguição, antes esporádica e localizada, transformava-se em uma ameaça sistêmica, alimentada pela ignorância e pelo medo dos não-mágicos. As fogueiras acesas pelos trouxas, destinadas a queimar aqueles considerados bruxos ou bruxas, não eram meras lendas. Eram a dura realidade que expunha as falhas gritantes de um sistema governamental obsoleto e sem poder. Nesse cenário de crescente paranoia e intensificação das caças às bruxas, a incapacidade do Conselho em fornecer respostas robustas e, crucialmente, em garantir o sigilo absoluto da comunidade mágica, tornou-se dolorosamente evidente. Não possuía a estrutura, a autoridade ou a visão estratégica para conter a maré de perseguição que varria a Europa. Suas tentativas de governança, por mais bem intencionadas que pudessem ter sido, careciam da força necessária para proteger seu povo, para impor leis que realmente salvaguardassem suas vidas e seu modo de existência. A cada bruxo ou bruxa capturado, a cada segredo mágico exposto, a necessidade de um corpo governante mais competente e capaz de impor um sigilo rigoroso tornava-se uma verdade inegável. O Conselho dos Bruxos, preso em suas limitações e incapaz de se adaptar à crescente hostilidade do mundo trouxa, representava, em essência, uma era de vulnerabilidade. Era um lembrete sombrio de que, sem uma governança forte e coesa, o destino da magia e de seus praticantes pendia por um... Seu legado não foi o de um bastião de poder, mas sim o de um prelúdio necessário, um marco que, por sua própria falha, pavimentou o caminho para a compreensão urgente de que uma nova era precisava emergir. Uma era onde a ocultação e a proteção seriam a prioridade máxima para a sobrevivência da comunidade bruxa. A sombra de sua ineficácia pairaria como um aviso constante para os que viriam depois. No coração sombrio da Idade Média, o tecido da existência mágica era rasgado por uma ameaça implacável. Não se tratava apenas de duelos ou feitiços proibidos, era a própria sobrevivência de uma comunidade inteira descoberta
e da perseguição constante pendendo como uma lâmina sobre suas cabeças. Anteriormente, a tentativa de ordem se manifestava no Conselho dos Bruxos, uma entidade que, com o tempo, revelou-se dolorosamente ineficaz. Suas estruturas frágeis e seu poder limitado eram incapazes de conter a onda crescente de histeria e ódio que varria o mundo não mágico. À medida que a paranoia se alastrava, as fogueiras da Inquisição e os gritos das caças às bruxas se tornavam uma realidade brutal e inegável. Vilas inteiras eram tomadas por um fervor irracional, e a magia, antes vista como maravilha, era agora demonizada, caçada com uma ferocidade aterrorizante. Para a comunidade bruxa, cada sombra se tornou um potencial delator, cada ruído suspeito, uma premonição de desastre. Não era mais uma questão de coexistência velada, mas de uma batalha desesperada pela própria existência. A necessidade de um sistema de governo que não apenas administrasse, mas que, acima de tudo, protegesse seus membros através de um sigilo absoluto, deixou de ser uma conveniência e transformou-se em uma urgência visceral, uma questão de vida ou morte. Foi nesse caldeirão de medo e necessidade que emergiu uma resposta global, uma decisão que redefiniria para sempre a relação entre os mundos mágico e trouxa. O ano era 1692, e um documento sem precedentes foi forjado nas chamas da perseguição: o Estatuto Internacional de Sigilo. Não se tratava de uma mera recomendação, mas de um mandamento inabalável. Este pacto histórico não se limitava às fronteiras de uma nação. Ele exigia que todas as comunidades mágicas, em cada canto do globo, se ocultassem por completo da percepção dos não-mágicos. Era uma rendição dolorosa à realidade da intolerância, um reconhecimento de que a convivência pacífica no momento era uma quimera perigosa. A implantação do Estatuto Internacional de Sigilo marcou um divisor de águas, um ponto de não retorno na história da magia. A invisibilidade deixou de ser uma opção e tornou-se a mais sagrada das leis, a prioridade máxima para a preservação de toda uma civilização. Era a aceitação de que a magia deveria ser um segredo guardado com o maior rigor, um sussurro na brisa, um vislumbre em sonhos, mas jamais uma evidência para os olhos dos trouxas. Para a Grã-Bretanha, a resposta a essa nova e drástica realidade veio na forma de uma nova instituição: o Ministério da Magia. A criação foi uma consequência direta e inegável do Estatuto de 1692, nascendo com a missão singular e irrefutável de fazer cumprir cada letra desse documento histórico. Tornou-se o guardião intransigente do véu que separava os mundos, o executor das punições para qualquer transgressão, por menor que fosse. A ocultação do mundo mágico, o sigilo absoluto, ascendeu ao topo da agenda governamental, moldando cada lei, cada decisão e cada departamento que viria a existir. O medo das fogueiras, que uma vez impulsionou a criação do Estatuto, agora se convertia na fundação de um governo bruxo inteiramente dedicado a manter a escuridão sobre a luz da magia aos olhos dos não iniciados. Este foi o preço da sobrevivência, o alicerce sobre o qual o moderno mundo bruxo seria construído. Por séculos, a governança bruxa na Grã-Bretanha havia se apoiado no Conselho dos Bruxos, uma instituição cujas intenções, embora bem-intencionadas, eram tragicamente ineficazes diante da crescente paranoia e violência dos trouxas. Era uma estrutura incapaz de oferecer a proteção e a organização que se tornaram vitais para a própria existência do mundo mágico. O caos reinava, e a visibilidade, antes um traço de imprudência, transformou-se em uma sentença de morte. Na Grã-Bretanha, a resposta a este pacto de sigilo não poderia ser menos ambiciosa. Era preciso forjar uma nova engrenagem de poder, uma instituição robusta e implacável na sua missão de ocultação. Assim, das cinzas de um passado caótico e sob a égide do recém-nascido Estatuto, nasceu o Ministério da Magia britânico. Não foi uma criação casual, mas uma resposta direta e deliberada a essa nova realidade global. Sua fundação, envolta em um sigilo que viria a definir sua própria existência, estabeleceu-o como o pilar central da ordem bruxa, com um mandato cristalino: fazer cumprir o Estatuto de Sigilo com rigor absoluto, investigando,
e punindo impiedosamente qualquer violação que pudesse comprometer a fachada da normalidade trouxa. A partir daquele momento crucial, o nascimento do Ministério não foi apenas o surgimento de um órgão governamental, mas a gênese de uma nova era para a comunidade bruxa britânica, uma era definida pela necessidade premente de invisibilidade e pela busca incessante por uma ordem interna capaz de garantir sua própria sobrevivência. Após a formalização do pacto que selou o destino das comunidades mágicas, a tarefa monumental de sua aplicação recaiu sobre os ombros de um ministério recém-formado. O Estatuto de Sigilo, mais do que uma lei, era uma doutrina de sobrevivência. Sua imposição e cumprimento tornaram-se a prioridade máxima e inegociável da nova ordem bruxa. A primeira grande empreitada do governo bruxo foi a de se tornar invisível. Os primeiros anos foram marcados por um esforço hercúleo para reverter séculos de hábitos arraigados. Bruxos e bruxas, acostumados a usar a magia abertamente em suas vidas cotidianas, tiveram que ser disciplinados de forma rigorosa. Exibições de feitiços em público, voos em vassouras sobre vilarejos trouxas e a convivência descomprometida com animais fantásticos foram veementemente proibidos. A aplicação da lei não era apenas uma questão de punição, mas de educação e recondicionamento de uma sociedade inteira. Para essa finalidade, foram estabelecidos os rudimentos do que viria a ser o Departamento de Aplicação da Lei Mágica. Patrulhas foram criadas, com a missão de monitorar e responder a qualquer uso indevido de magia em áreas trouxas. O papel dos obliviadores emergiu como uma função de importância crítica, uma força-tarefa dedicada a corrigir os lapsos de memória dos não-mágicos que porventura presenciassem um evento mágico. Seus feitiços de memória não eram apenas uma conveniência, mas a ferramenta fundamental para manter a separação e, consequentemente, a segurança. As punições por desobediência eram severas, servindo como um claro aviso de que o caos do passado não seria tolerado. Ações que hoje seriam consideradas leves, como a manifestação de magia infantil pois cada deslize ameaçava a frágil estrutura do novo sigilo. Este rigor inabalável, embora opressor, foi o alicerce que sustentou o governo bruxo em seus anos iniciais. Ao impor o sigilo, o ministério não apenas separava os mundos, mas também cimentava sua própria autoridade, provando à comunidade mágica que era a única instituição capaz de garantir a paz e a sobrevivência de todos. A estrutura do ministério. Onde a metrópole ruidosa de Londres estende seus tentáculos de concreto e aço, oculta sob seus alicerces milenares, repousa o coração pulsante da governança bruxa britânica, a sede do Ministério da Magia. Um edifício subterrâneo, cuja existência é um segredo guardado no subsolo, não é um mero acaso, uma declaração tácita de sua missão primordial. Preservação do sigilo, uma fortaleza inexpugnável contra os olhos curiosos do mundo não mágico. O acesso a este bastião da ordem é por si só um espetáculo de magia aplicada à discrição. Para os bruxos que buscam seus corredores, a transição do mundano para o arcano pode iniciar-se de formas inesperadas. Uma das entradas mais notáveis é uma cabine aparentemente comum, aninhada em um beco discreto. Ao discar a sequência correta, a voz mecânica cede lugar a uma anunciação mágica. E a cabine, então, inicia uma descida suave e controlada, atravessando as camadas da Terra, revelando gradualmente a grandeza e a escala da infraestrutura que se estende abaixo. Um portal direto para o ventre da burocracia mágica. Outras vias são igualmente exclusivas e velozes. A rede de Flu oferece um transporte vertiginoso através de lareiras esmeralda, uma dança de chamas controladas que deposita os viajantes diretamente nos átrios principais do ministério. Uma chegada tão rápida quanto para os mais proficientes, a aparatação oferece o meio mais direto e instantâneo. Um estalo seco no ar e a sensação de ser espremido através de um tubo invisível, materializando-se em um dos muitos pontos designados, com a precisão exigida pela segurança de uma instituição de tal envergadura. Uma vez dentro, a imponência da arquitetura se revela. Vastos salões abobadados, adornados com símbolos arcaicos e tapeçarias imponentes,
dão lugar a escadarias que parecem desafiar a gravidade. O ar é pesado com a energia latente de milhares de feitiços e decisões, um zumbido constante de atividade que reflete a complexidade das tarefas desempenhadas. De profundas salas de audiência onde a justiça mágica é proferida, há arquivos que guardam segredos seculares e escritórios que ecoam o murmúrio da legislação. O ministério é uma cidade em si, um ecossistema complexo onde cada setor, cada funcionário, contribui para a engrenagem intrincada que sustenta a paz e a ordem da comunidade bruxa britânica. Sobre os alicerces da comunidade bruxa britânica, ergue-se uma figura de imensa autoridade e responsabilidade: o Ministro da Magia. Este cargo não é meramente um título, mas o epicentro de todo o governo mágico, a voz máxima que guia os destinos de incontáveis bruxos e bruxas. O ministro é o chefe inconteste do Ministério da Magia, a engrenagem vital que impulsiona a ordem e a lei no recôndito universo mágico. A ascensão a esta posição culminante é conferida por meio de um processo eleitoral, onde o povo bruxo, em sua coletividade, escolhe seu líder. Embora as especificidades desse escrutínio permaneçam envoltas em um véu de mistério, a mera existência de uma eleição é a tentativa de uma governança representativa, mesmo que em um mundo apartado. Uma vez eleito, o ministro assume um mandato de 7 anos, um período considerável que confere tanto estabilidade quanto o potencial para profundas e duradouras influências sobre a política e a cultura bruxa. A duração do mandato reflete a necessidade de continuidade e a complexidade das tarefas que recaem sobre os ombros do ocupante do cargo. No cume desta intrincada hierarquia, o ministro reside em seu gabinete, que não é apenas um espaço físico, mas o coração pulsante de onde emanam as diretrizes governamentais. É ali que a política geral é traçada, as decisões cruciais são tomadas e a visão para o futuro da comunidade mágica é moldada. A autoridade do ministro é absoluta em sua esfera, supervisionando diretamente todos os 7 departamentos principais do ministério. Cada departamento, com suas funções específicas e subdivisões, opera sob a égide e a direção estratégica do gabinete do ministro. Dessa forma, o ministro da Magia atua como o maestro de uma vasta orquestra. Cada seção do governo execute sua parte em harmonia com a melodia maior da lei e da ordem. Além de sua incumbência doméstica, o ministro da Magia carrega consigo a pesada responsabilidade de representar a Grã-Bretanha no cenário mágico global. Ele é o embaixador supremo, o porta-voz da nação bruxa britânica perante a Confederação Internacional de Bruxos. Tal papel exige não apenas sagacidade política e diplomática, mas um profundo entendimento das complexas relações interbruxos, garantindo que os interesses britânicos sejam defendidos e que o país se... Assim, a figura do ministro da Magia é o pilar central que sustenta tanto a estabilidade interna quanto a projeção externa do mundo bruxo britânico, um cargo que exige não apenas poder, mas uma dose incomensurável de sabedoria e discernimento. A estrutura do governo bruxo, moldada pela necessidade de ordem e controle, foi desenhada como um complexo sistema de 7 departamentos principais, cada um com sua própria esfera de autoridade e responsabilidade como uma engrenagem vital para a manutenção da sociedade mágica, garantindo a execução do sigilo e a estabilidade interna. O Departamento de Aplicação da Lei Mágica, DEALM, representa a espinha dorsal do poder governamental. Sua função é supervisionar a ordem pública e o sistema que compete a tarefa de fiscalizar o cumprimento das leis mágicas, punir transgressões e, por meio do corpo de aurores, combater as artes das trevas. O DALM age como a força policial e a Suprema Corte da Comunidade Bruxa. Logo abaixo, o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, DACM, é encarregado de lidar com o imprevisto. Sua missão é gerir e remediar as consequências de magia descontrolada ou acidental, que possam expor a comunidade mágica aos trouxas. É a força-tarefa que conserta, oculta e, quando necessário, apaga as memórias daqueles que se tornam testemunhas indesejadas de eventos mágicos. O Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, DRCCM, tem a responsabilidade de catalogar, proteger
e, em alguns casos, regular o comércio de seres fantásticos. Ele governa a relação entre os bruxos e a vasta diversidade de criaturas, desde as mais inofensivas até as mais perigosas, garantindo a segurança de ambas as partes. Para além das fronteiras, o Departamento de Cooperação Internacional em Magia, DCIM, é a voz da nação bruxa no cenário global. É a diplomacia mágica, o ponto de contato com outros governos bruxos e o árbitro das negociações internacionais, assegurando que o comércio e as leis globais estejam em alinhamento com os interesses britânicos. O Departamento de Transportes Mágicos, DTM, é o guardião dos caminhos bruxos. Ele regulamenta o uso da rede de flu, das chaves de portais e da aparatação, garantindo que as viagens dos cidadãos bruxos sejam seguras e que a invisibilidade perante os trouxas seja mantida, mesmo em... O Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, DJM, é o responsável por organizar e supervisionar as atividades recreativas da comunidade. Sua jurisdição abrange desde eventos como a Copa Mundial de Quadribol até a regulamentação de esportes e jogos mágicos menos conhecidos, zelando pela integridade das competições. O enigmático Departamento de Mistérios opera sob o mais estrito sigilo. Pouco se sabe sobre suas atividades, mas é a divisão dedicada à pesquisa de tópicos complexos da magia, como o amor, o tempo, a morte e o pensamento. É a vanguarda do conhecimento bruxo, onde o desconhecido é explorado em busca de novas descobertas. E de todos os departamentos que compõem essa imensa engrenagem burocrática, ergue-se o Departamento de Aplicação da Lei Mágica, o DALM. Este não é apenas mais um braço do Ministério, é o seu coração pulsante, a força vital que garante a ordem, funcionando como a polícia e o sistema judiciário do mundo bruxo britânico. De suas profundezas emana a autoridade para julgar e punir, para proteger e preservar a paz, mas também a semente da discórdia e da injustiça, quando corrompido. O cerne do Dalm reside em os Aurores, uma força-tarefa de elite, forjada para os momentos mais sombrios. Eles são os caçadores de bruxos das trevas, a linha de frente contra as ameaças mais pérfidas que se atrevem a desafiar a ordem estabelecida. Sua missão, complexa e perigosa, vai além da mera captura. É a proteção incansável da comunidade, um manto de segurança contra a escuridão que sempre espreita. Paralelamente, a seção de mau uso da MAG. Ela vigia cada lampejo de magia utilizado por bruxos menores de idade fora dos recintos controlados de Hogwarts, garantindo que o sigilo, a pedra angular da existência bruxa, jamais seja violado por descuido ou imprudência juvenil. É a primeira camada de controle, um lembrete constante da responsabilidade inerente ao dom da magia. E quando a transgressão se manifesta em sua plenitude, é ao Tribunal do Wizengamot que se recorre. A Suprema Corte Bruxa, onde a justiça deveria ser cega e imparcial, lida com a totalidade dos crimes mágicos, desde as pequenas infrações que perturnáveis, como o uso das maldições imperdoáveis. Contudo, a história do Dalm, e em particular de seu braço judiciário, não é isenta de sombras. A condenação injusta de Sirius Black, atirado para Azkaban sem sequer um julgamento formal, é uma cicatriz indelével, um testemunho eloquente da falibilidade e da corrupção que, por vezes, mancharam as togas do Wizengamot. Além disso, a influência de figuras como Dolores Umbridge, uma subsecretária sênior que usou seu poder para perseguir impiedosamente bruxos de origem trouxa, e a manipulação de poderosos como Lúcio Malfoy, que teciam suas teias de influência para escapar da justiça, demonstram a fragilidade de um sistema que, apesar de sua grandeza, pode ser dobrado pela ambição e pelo preconceito. O Departamento de Aplicação da Lei Mágica, em sua essência, reflete o dilema de toda grande instituição. Seu poder é tão vasto quanto sua vulnerabilidade à natureza humana. Ser um Auror não é apenas um cargo, é um juramento de vida, forjado na chama da coragem e da perícia mágica. Estes indivíduos são meticulosamente selecionados e treinados para dominar as artes da arte mágico em seu nível mais elevado. Eles navegam por um espectro de ameaças que vai desde as complexas conspirações de sociedades secretas até o confronto direto com as maldições imperdoáveis,
que representa espreitante a cada sussurro de magia proibida, é o auror que emerge da escuridão para confrontá-la, muitas vezes arriscando a própria vida para proteger os inocentes e salvaguardar o sigilo que mantém a sociedade bruxa oculta. Sua atuação se estende por toda a Grã-Bretanha, com investigações que se aprofundam nos recantos mais sombrios do mundo mágico. Seja nas vielas empoeiradas de Beco Diagonal, a caça de contrabandistas de artefatos sombrios, ou nas florestas enevoadas em busca de bruxos renegados, a presença de um auror é um lembrete constante de que a lei mágica tem dentes e que a justiça, embora por vezes tortuosa, sempre busca prevalecer. Eles são os pilares invisíveis que sustentam a frágil barreira entre a civilidade e o caos, garantindo que as atrocidades que mancharam a história do passado não voltem a assombrar o presente. Em um mundo onde a magia pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, os aurores são os guardiões incansáveis, os sentinelas vigilantes que defendem a própria essência da comunidade bruxa contra as forças que a desejam ver desmoronar. Poucos departamentos carregam um peso tão significativo quanto o Departamento de Aplicação da Lei Mágica, o DALM. É este o pilar que sustenta a ordem e a justiça no seio da sociedade bruxa britânica, agindo como sua força policial e seu braço judiciário. E dentro de sua vasta estrutura, uma seção opera com uma vigilância silenciosa, mas implacável, a seção de mau uso da magia. Sua incumbência é específica, intrínseca do aprendizado, supervisionado e guiado por mestres experientes. Fora dela, contudo, o poder em mãos inexperientes, desprovido de vigilância adequada, pode se tornar uma ameaça iminente, tanto para a segurança do próprio conjurador, quanto para a integridade do sigilo mágico. Afinal, a prioridade máxima do Ministério, forjada na esteira da perseguição histórica e consolidada pelo Estatuto Internacional de Sigilo de 1692, é a manutenção do véu que separa o mundo bruxo do mundo trouxa. Uma criança, no fervor de um momento, ou na imprudência da curiosidade, poderia facilmente conjurar um feitiço que expusesse a magia a olhos não preparados, violando assim o mais sagrado dos acordos bruxos e colocando em risco a segurança e a própria existência da comunidade mágica. Assim, a seção de mau uso da magia não é meramente um observatório passivo. Ela é a sentinela que garante a disciplina e a responsabilidade. Quando uma violação é detectada, um feitiço impróprio, embora a fonte não detalhe os processos específicos ou as sanções exatas impostas por esta seção em particular, é o DALM como um todo que lida com uma variedade de crimes, desde pequenos delitos até crimes de grande escala. O mau uso da magia por um menor, mesmo que involuntário ou sem intenção maliciosa, pode, portanto, ser classificado como um desses pequenos delitos, acarretando consequências que visam reeducar e reforçar o cumprimento das normas. É um lembrete constante de que o poder mágico, mesmo em suas manifestações mais incipientes, exige respeito e controle. A seção de mau uso da magia atua como uma barreira protetora, tanto para o mundo trouxa, salvaguardando-o de revelações prematuras, quanto para os próprios jovens bruxos, incutindo neles desde cedo a gravidade de suas capacidades e a importância de usá-las com sabedoria e dentro dos limites estabelecidos pela lei mágica. É uma demonstração clara do compromisso do Ministério em manter a ordem, a discrição e a segurança de sua população, desde os seus membros mais jovens e inexperientes até os mais poderosos e influentes. No coração do Departamento de Aplicação da Lei Mágica, o maior e mais crucial pilar da Ordem Bruxa, ergue-se o Tribunal do Wizengamot. Esta é a Suprema Corte do Mundo Mágico Britânico, o derradeiro BA. O Wizengamot não é meramente um corpo judicial. Ele é o espelho das aspirações e das falhas de uma sociedade inteira. Um teatro onde os dramas da vida bruxa são julgados sob o olhar atento da autoridade. A jurisdição abrange um espectro vasto e complexo de infrações mágicas, desde os menores desvios da conduta esperada, que podem culminar em advertências ou multas, até os crimes de mais grave doáveis. Cada julgamento proferido no Wizengamot carrega um peso imenso, moldando não apenas a vida dos acusados, mas também os precedentes legais que regem a comunidade mágica.
A complexidade dos casos, muitas vezes envolvendo magia obscura, feitiços complexos e testemunhos voláteis, exige uma sagacidade e imparcialidade que, lamentavelmente, nem sempre foram manifestas em sua plenitude. Apesar de sua posição como a mais alta corte, a história do Wizengamot não está isenta de manchas, revelando a intrínseca falibilidade de qualquer instituição humana, mesmo aquelas revestidas de poder mágico. Um dos mais dolorosos exemplos dessa fragilidade é a condenação de Sirius Black. Enviado para Azkaban sem sequer a formalidade de um julgamento, sua história é um eco sombrio da corrupção e do preconceito que, em certas épocas, corroeram as bases do sistema judicial. O evento não apenas destacou as brechas procedimentais, mas expôs a chocante realidade de que a justiça, mesmo em sua Corte Suprema, podia ser pervertida pela histeria coletiva, pelo medo irracional ou pela conveniência política. Estes julgamentos cruciais não se limitam a definir a culpa ou a inocência. Eles servem como testes para a integridade do próprio Ministério da Magia. O Wizengamot é a arena onde a aplicação da lei confronta a realidade da vida bruxa, onde a teoria jurídica se choca com a prática e as ramificações são sentidas em toda a sociedade. A forma como este tribunal lida com seus casos, suas decisões e, infelizmente, suas falhas, ressoa por todo o departamento de aplicação da lei mágica, influenciando a percepção da justiça e a confiança que a comunidade deposita em suas instituições. A sombra de suas sentenças, sejam elas justas ou injustas, paira sobre cada bruxo e bruxa, lembrando-os do poder e da responsabilidade que emanam de seus solenes salões de julgamento. Do Departamento de Aplicação da Lei Mágica, que ergue a baluarte da justiça e da ordem, a engrenagem do governo bruxo não se limita a punir transgressões. Existe um braço igualmente vital, mas que opera nas sombras do imprevisível. Um setor dedicado a mitigar os acidentes e as catástrofes que, por vezes, a própria magia, em sua natureza volátil, pode gerar. O Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, que se ergue para conter o imprevisível. Uma sentinela constante contra a exposição. Este departamento existe para lidar com as inevitáveis e, por vezes, violentas colisões entre o mundo mágico e o mundo trouxa, os próprios perigos inerentes à magia descontrolada. Seus agentes se quando um feitiço sai do controle, quando a barreira entre os mundos bruxo e trouxa é ameaçada por um mero incidente ou por um desastre de grandes proporções, o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas que entra em ação antes que o véu seja rompido. Sua divisão mais visível, mas paradoxalmente invisível aos olhos dos não-mágicos, é o Esquadrão de Reversão de Mágica Acidental. Imagine uma rua movimentada, um edifício imponente ou um parque sereno, onde, num piscar de olhos, a própria realidade se distorce. Objetos flutuam sem razão, cores se invertem de forma anômala, o ambiente pulsa com uma energia inexplicável. São os estragos de uma magia descontrolada, uma falha que ameaça expor todo um mundo. Este esquadrão, com sua perícia inigualável e sua discrição absoluta, restaura a ordem, desfaz o engano, apaga a anomalia, deixando apenas a monotonia do cotidiano trouxa em seu rastro, como se nada jamais houvesse ocorrido. Mas nem sempre o dano é físico. A memória é um campo de batalha crucial, e é aqui que a sede dos obliviadores se manifesta. Testemunhas trouxas, seguidas e a palavra obliviate, sussurrada como um decreto. Esses agentes da memória varrem qualquer resquício de conhecimento mágico das mentes dos não-bruxos. Um fardo pesado, essa manipulação da realidade, um ato que questiona a própria liberdade da mente, mas uma necessidade imposta pela sobrevivência da comunidade mágica. A cada memória apagada, o véu entre os mundos é reforçado, e a ignorância dos trouxas é paradoxalmente protegida. E quando a situação transcende a esfera individual, quando um incidente é de tal magnitude que exige uma explicação mais elaborada, entra em cena o Comitê de Desculpas aos Trouxas. Esta unidade não apaga memórias, mas constrói narrativas. São os arquitetos da plausibilidade, os mestres da distração, os criadores de cenários alternativos. Diante de um desastre inexplicável, de um fenômeno que desafia a lógica trouxa,
O comitê orquestra a verdade, que será aceita pelo mundo não mágico. Sejam fugas de gás em massa, tempestades incomuns que parecem desafiar as leis da natureza, ou meros acidentes estruturais com contornos improváveis, cada desculpa é meticulosamente elaborada para desviar a atenção da verdadeira causa, a magia. Não é manter a paz diplomática, garantindo que a ignorância continue sendo a maior aliada da comunidade bruxa. Assim, o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas opera incansavelmente, um guardião silencioso contra o caos, o zelador da ilusão necessária para a continuidade do segredo milenar. A complexidade dos fenômenos mágicos, por sua própria natureza, desafia a previsibilidade. E no delicado equilíbrio entre o mundo bruxo e o dos trouxas, a menor anomalia pode desencadear uma cascata. É neste palco de imprevistos que surge a ação vital do Esquadrão de Reversão de Mágica Acidental. Subordinados ao Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas, estes agentes operam nas sombras da visibilidade pública, com uma missão singular: restaurar a normalidade após a ocorrência de estragos mágicos em locais que não deveriam testemunhá-los. Imagine um dia comum no coração de Londres. Por si só, numa cafeteria, um ônibus desvia inexplicavelmente de sua rota ou uma fonte jorra água colorida de forma bizarra. Pequenas distorções na tapeçaria da realidade, sim, mas suficientes para perfurar o véu do Estatuto Internacional de Sigilo. É nesse instante que a sirene invisível do Ministério soa, acionando o esquadrão. Seus membros são especialistas em magia corretiva, treinados para identificar rapidamente a origem do distúrbio e, com feitiços precisos e discretos, desfazer o nó mágico que se formou. Eles chegam sem serem notados, trabalham com uma eficiência quase etérea e desaparecem, deixando para trás apenas a sensação de que algo estranho, talvez um truque de luz ou uma ilusão da mente, acabara de acontecer. A natureza dos danos que corrigem é variada e muitas vezes sutil, abrangendo desde a reparação de objetos que foram magicamente alterados, até a restauração de cenas onde bruxos inexperientes ou rastros de sua magia. A pressão sobre esses indivíduos é imensa. Cada segundo conta antes que a curiosidade trouxa se transforme em pânico, ou pior, seu trabalho exige não apenas um domínio excepcional da magia, mas também uma discrição impecável e uma capacidade inigualável de improvisação. Muitas vezes, precisam moldar a realidade de forma a justificar os vestígios da magia, transformando um evento mágico em algo mundano, uma falha elétrica, uma ilusão de ótica. Eles são a linha de frente silenciosa na guerra diária pela invisibilidade, garantindo que o extraordinário seja sempre percebido como o comum, que a maravilha permaneça oculta e que a ordem prevaleça. O sucesso do Esquadrão de Reversão de Mágica Acidental não é medido pelo reconhecimento público, mas pela ausência de qualquer conhecimento trouxa sobre suas intervenções. Eles são os guardiões da fronteira mais frágil entre os dois mundos, os cirurgiões que suturam as feridas invisíveis que a magia, por vezes, inadvertidamente inflige na realidade dos não-mágicos, garantindo assim que o véu do sigilo permaneça intacto, inquestionável e impenetrável. Em meio à intrincada engrenagem do Ministério, repousa um departamento, cuja missão é tão vital quanto invisível: o Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas. Contudo, dentre suas muitas funções, duas divisões em particular atuam na linha de frente da ocultação, guardiãs implacáveis do véu que separa mundos, sede dos Obliviadores e o Comitê de Desculpas aos Trouxas. A sede dos Obliviadores é o epicentro de uma tarefa delicada e eticamente complexa. Seus agentes, conhecidos como Obliviadores, são os mestres da memória, os escultores do esquecimento. Em um mundo onde a magia, por sua própria natureza, é imprevisível e extravagante, o risco de exposição aos não-mágicos é constante. Um feitiço desgovernado, uma criatura mágica desgarrada, um artefato indevidamente exibido, qualquer um desses eventos pode rasgar a fina tapeçaria do sigilo. Nesse momento que os Obliviadores são convocados. Com precisão cirúrgica e um feitiço de memória bem colocado, eles intervêm, apagando da mente dos trouxas qualquer vestígio de contato com o extraordinário.
A cena de um acidente mágico pode ser limpa pelo esquadrão de reversão de mágica acidental, mas a mente humana exige uma abordagem mais sutil. A ignorância dos trouxas não é apenas um estado, é uma construção cuidadosamente mantida. E os obliviadores são seus principais arquitetos, trabalhando nas sombras para garantir que o conhecimento do mundo bruxo permaneça uma impossibilidade para a grande maioria da humanidade. É um fardo pesado, decidir o que alguém deve lembrar ou esquecer, por um bem maior que jamais será compreendido por aqueles que são afetados. E quando a remoção de memórias não é o suficiente, quando a catástrofe mágica deixa resquícios tão notáveis que um mero feitiço de esquecimento não apaziguaria a curiosidade ou a suspeita trouxa, entra em cena o Comitê de Desculpas aos Trouxas. Este comitê é a face diplomática da dissimulação, encarregado de construir narrativas alternativas, plausíveis e mundanas, para explicar o inexplicável. Um temporal local incomum, um vazamento de gás que explode uma estrutura, um surto de histeria coletiva. Estas são as desculpas engenhosas que eles fabricam para acidentes mágicos de maior escala. A missão do comitê transcende a simples ocultação. É a gestão da percepção, a arte de desviar a atenção e semear a dúvida racional onde o irracional se manifesta. Eles trabalham em estreita colaboração com os obliviadores, garantindo que a amnésia induzida seja complementada por uma história que se encaixe perfeitamente na lógica trouxa, preservando a paz sócia. Ambos os departamentos, operando nos bastidores, são os silenciosos guardiões de uma separação fundamental, garantindo que a magia e o mistério permaneçam onde devem estar, no domínio do desconhecido para os olhos comuns. Emergindo da complexidade da coexistência entre bruxos e o vasto leque de seres mágicos, ergue-se o Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, o DRCCM. Sua incumbência é colosse. Não se trata apenas de animais exóticos e feras fantásticas. Sua jurisdição se estende aos próprios seres inteligentes que habitam esse reino oculto, desde os astutos duendes e os leais elfos domésticos, até as etéreas manifestações dos espíritos que perambulam por nossos domínios, como fantasmas e poltergeists. É a mão do ministério estendida sobre cada criatura, buscando um equilíbrio tênue entre a segurança da comunidade e a preservação do que é mágico e, por vezes, indomável. A missão do DRCCM se desdobra em múltiplas frentes. Inicia-se com a meticulosa categorização, um trabalho hercúleo que visa classificar cada criatura conforme seu grau de periculosidade ou o nível de interação aceitável com os bruxos, de bestas imponentes que exigem contenção rigorosa a criaturas inofensivas que apenas exigem respeito. O departamento traça as linhas que separam a ordem do caos. Além disso, recai sobre seus ombros a sagrada tarefa de proteger espécies raras e ameaçadas, garantindo que a riqueza faunística do mundo mágico não se dissipe sob a pressão da negligência ou da ganância. Paralelamente, o DRCCM supervisiona o comércio de animais mágicos, um mercado vibrante e, por vezes, perigoso, onde a regulamentação é vital para prevenir o tráfico ilegal e assegurar que criaturas não sejam exploradas ou caídas em mãos erradas, mantendo a integridade e a segurança do ecossistema mágico e da comunidade bruxa. Contudo, por trás da fachada de ordem e regulamentação, o DRCCM, como espelho de uma sociedade imperfeita, também revela as fissuras mais profundas do preconceito. Historicamente, este departamento tem sido o palco de uma discriminação sistêmica contra os duendes e os elfos domésticos. A noção de criatura é muitas vezes aplicada com uma conotação de inferioridade, ignorando a complexidade de sua inteligência, cultura e direitos inerentes. Essa postura institucionalizada não é mera formalidade burocrática. Ela é a semente de desconfiança e ressentimento que, ao longo dos séculos, floresceu em tensões e, por vezes, em abertas rebeliões. O legado de conflito entre bruxos e duendes, por exemplo, é um testemunho pungente de como a tentativa de controle pode descambar para a opressão, desafiando a própria ideia de justiça que o ministério deveria personificar. A gestão da biodiversidade mágica, assim,
não é apenas um exercício de taxonomia ou segurança, mas uma complexa tapeçaria de ética, poder e preconceito profundamente enraizada na história bruxa. O comércio de animais mágicos, por sua vez, é estritamente regulado. Desde as corujas mensageiras até os hipogrifos mágicos são supervisionadas para prevenir. No entanto, mesmo nesta área, a sombra da corrupção e da influência pode distorcer a justiça, permitindo que certas criaturas, talvez ilegais ou maltratadas, encontrem seu caminho para o mercado negro. A gestão das criaturas mágicas é, portanto, um microcosmo dos dilemas morais do Ministério. A luta entre a necessidade de controle e a responsabilidade ética para com todos os habitantes do mundo mágico. Após o intrincado emaranhado de leis e regulamentações internas, o Ministério da Magia britânico volta seus olhos para além das fronteiras insulares, delegando ao Departamento de Cooperação Internacional em Magia, ou DCIM, a vital tarefa de navegar as águas complexas da diplomacia bruxa global. Este departamento é o elo de ligação da Grã-Bretanha com o vasto e diversificado mundo mágico, garantindo que a nação não seja uma ilha isolada no intrincado tapeçar das relações internacionais. A sua essência reside na manutenção da paz e da ordem em escala global. No cenário mágico, onde feitiços e encantamentos podem transcender fronteiras com uma simples aparição ou chave de portal, a cooperação é não apenas um ideal, mas uma necessidade imperativa. O DCIM atua como o braço diplomático, mediando disputas entre nações bruxas, forjando alianças e garantindo que as políticas britânicas estejam alinhadas com os acordos internacionais. É aqui que os embaixadores e diplomatas bruxos, com suas varinhas e suas palavras afiadas, trabalham incansavelmente nos bastidores para evitar conflitos e promover o entendimento mútuo. Paralelamente, o Gabinete Britânico da Confederação Internacional de Bruxos representa a voz da Grã-Bretanha no Fórum Global. A Confederação, uma espécie de organização das Nações Unidas mágica, é o palco onde as grandes decisões que afetam a comunidade bruxa mundial são tomadas. O DCIM garante a participação ativa da Grã-Bretanha, influenciando votações sobre novas leis mágicas internacionais, compartilhando informações sobre ameaças globais, seja o ressurgimento de um Lorde das Trevas ou uma nova doença mágica, e coordenando respostas conjuntas. É a Confederação que sanciona eventos de magnitude global, como a Copa Mundial de Quadribol ou o outrora Torneio Tribruxo, e o DCIM é o encarregado de garantir a conformidade e a representação britânica nesses eventos de prestígio. Acima de tudo, o Departamento de Cooperação Internacional em Magia é o guardião global do Estatuto Internacional de Sigilo de 1690. Ele colabora com ministérios de magia de outros países para assegurar que a cortina entre o mundo mágico e o mundo trouxa permaneça impenetrável. Trocam-se métodos de obliviação, estratégias para conter acidentes mágicos de grande escala e planos de contingência para as mais raras e perigosas violações do sigilo. Sem essa coordenação incessante, a frágil barreira da ignorância trouxa poderia desmoronar, levando à catástrofe. A complexidade de suas responsabilidades reflete a interconectividade do mundo mágico, onde um incidente em uma parte do globo pode ter repercussões em todas as outras, tornando o DCIM um pilar silencioso, mas essencial da estabilidade global. Dentro do vasto e interligado tecido do mundo mágico global, a circulação de bens, artefatos e ingredientes mágicos transcende as fronteiras nacionais, exigindo uma supervisão meticulosa para garantir a ordem e, acima de tudo, a preservação do sigilo. É neste cenário complexo que o Departamento de Cooperação Internacional em Magia, DCIM, assume um papel vital e, com ele, o Corpo de Regulamentação do Comércio Mágico Internacional. Este braço especializado do Ministério da Magia britânico não se limita a facilitar meras transações. Sua essência reside na garantia de que o fluxo do comércio mágico internacional esteja em estrito alinhamento com os acordos e tratados globais estabelecidos pela Confederação Internacional de Bruxos. A necessidade de tal regulamentação é profunda e multifacetada. Sem ela,
o mercado mágico poderia ser inundado por itens perigosos. Animais mágicos ameaçados de extinção poderiam ser traficados sem controle e o uso indevido de magia poderia cruzar continentes sem supervisão. Ao assegurar que a Grã-Bretanha adere rigorosamente aos pactos internacionais, o Ministério impede que seu território se torne um porto seguro para o comércio ilegal de varinhas proibidas, poções ilícitas ou componentes mágicos de procedência duvidosa. Essa vigilância é crucial para manter a integridade econômica e a segurança da comunidade bruxa britânica, ao mesmo tempo em que fortalece laços com outras nações mágicas. O corpo de regulamentação atua como uma barreira contra a exploração e o desequilíbrio. Ele estabelece diretrizes claras para a importação e exportação de itens mágicos, muitas vezes exigindo licenças especiais para bens de alto risco ou raridade. Sua atuação é fundamental para combater o contrabando e para garantir que criaturas mágicas sensíveis ou perigosas não sejam comercializadas de forma irresponsável, violando tanto as leis britânicas quanto as internacionais. Ao alinhar as práticas comerciais britânicas com os padrões globais, o Ministério não apenas protege seus próprios cidadãos, mas também contribui para a estabilidade e a reputação da Grã-Bretanha na diplomacia mágica. Este trabalho de alinhamento é uma negociação contínua, onde representantes britânicos colaboram com seus pares de outros ministérios da magia para revisar e atualizar regulamentos, adaptando-se às dinâmicas do mercado e às novas ameaças. As decisões tomadas neste departamento reverberam através de portais e passagens, influenciando desde o pequeno artesão que vende amuletos encantados no beco diagonal, até as grandes casas comerciais que negociam ingredientes raros para poções complexas. A conformidade com os acordos globais não é apenas uma formalidade burocrática. É a espinha dorsal de um sistema que busca prevenir o caos e manter a delicada fronteira entre o mundo mágico e o trouxa, garantindo que o progresso e o intercâmbio beneficiem a todos sem comprometer o grande sigilo. Assim, a regulação do comércio mágico internacional serve como um testemunho da interdependência das nações bruxas, forçando a colaboração para um bem maior e mais complexo. O Departamento de Transportes Mágicos, uma engrenagem vital na complexa máquina do Ministério, desvela-se como o guardião silencioso dos deslocamentos no mundo bruxo. Sua missão não se limita à mera logística. Reside na imponente tarefa de assegurar que cada viagem, cada deslocamento mágico, seja efetuado sob a égide da segurança, da legalidade e, acima de tudo, do sigilo que protege a existência mágica. Este departamento exerce sua vigilância implacável sobre os pilares que sustentam a mobilidade bruxa: a intrincada rede de Flu, as enigmáticas chaves de portais e a própria arte da aparatação. A rede de Flu, com suas chamas esmeraldas cintilantes, representa uma das mais antigas e convenientes formas de trânsito. O DTM, por conseguinte, é o responsável por sua regulamentação minuciosa. Cada lareira conectada à rede é submetida a inspeções rigorosas, garantindo que as vias mágicas subterrâneas permaneçam desobstruídas e seguras. Acidentes de Flu, como o surgimento em uma lareira trouxa ou o pouso em um destino indesejado, são ameaças constantes ao estatuto de sigilo. Assim, o departamento define os protocolos de uso, fiscaliza as conexões e intercede em caso de anomalias, assegurando que este método de viagem instantânea não se transforme em um catalisador de caos ou revelação. As chaves de portais, por sua vez, são artefatos mágicos que teleportam indivíduos ou grupos de um ponto a outro em horários pré-determinados. Aqui, a mão do DTM é ainda mais pesada, dada a potencial periculosidade e o uso indevido que tais objetos podem propiciar. A criação de chaves de portais é um privilégio restrito, estritamente monitorado para prevenir a proliferação de transportes não autorizados que poderiam cair em mãos erradas ou levar a confrontos indesejados. O departamento é o único a conceder as licenças para a confecção desses itens, registrando cada um deles, supervisionando seus destinos
e garantindo que seu uso esteja em conformidade com as leis bruxas e, sobretudo, com a segurança de todos os envolvidos. A precisão no tempo e no local de chegada é uma exigência inegociável, e qualquer desvio pode ter consequências desastrosas. Finalmente, a aparatação, embora um método mais pessoal de deslocamento, não escapa ao crivo do Departamento de Transportes Mágicos. Sua natureza instantânea e sem rastros aparentes exige um controle rigoroso. O DTM não apenas regulamenta os requisitos para a obtenção de uma licença de aparatação, que envolve treinamento e exames complexos para evitar desaparições ou aterrissagens em locais proibidos, mas também estabelece as zonas de não aparatação. Essas zonas de exclusão são cruciais para a segurança, seja em locais de grande aglomeração, para evitar colisões e pânicos, ou em áreas protegidas para impedir acessos indesejados. A capacidade de aparecer e desaparecer à vontade, sem supervisão, representaria um risco existencial para a ocultação do mundo mágico, e o departamento atua como a barreira final contra tal anarquia. Em sua totalidade, o DTM é o sustentáculo invisível que permite à comunidade bruxa mover-se com liberdade e segurança, ao mesmo tempo em que a protege dos olhares de um mundo que não deve compreender suas maravilhas. A ausência de sua fiscalização transformaria a facilidade da viagem mágica em um vetor de incontáveis acidentes, exposições indevidas e abusos que poderiam desmantelar séculos de sigilo. É a vigilância constante deste departamento que assegura a fluidez e a discrição que definem a vida cotidiana dos bruxos. O Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, o DGEM, pode ser percebido como o mais leve dentre as engrenagens burocráticas do Ministério da Magia, mas sua função é tão intrínseca à manutenção da ordem quanto a de seus pares mais severos. Longe dos intrincados meandros da lei ou da gestão de acidentes, o DGM opera no cerne da vida social e cultural da comunidade bruxa. É a força motriz por trás da organização de eventos de magnitude colossal, como a icônica Copa Mundial de Quadribol, e o zelador da integridade em todas as competições mágicas. Sua existência sublinha a compreensão ministerial de que, para uma sociedade prosperar em sigilo e harmonia, o lazer e a celebração são tão vitais quanto a aplicação da lei. A organização de um evento como a Copa Mundial de Quadribol, um espetáculo que transcende fronteiras e mobiliza vastas multidões de bruxos, é um testemunho da capacidade logística e regulatória do DGM. Não se trata apenas de agendar partidas, é um empreendimento gigantesco que exige uma coordenação meticulosa para garantir que a magia, em sua forma mais exuberante e competitiva, permaneça inteiramente oculta aos olhos dos trouxas. Cada feitiço lançado, cada manobra audaciosa nos céus, cada vibração da multidão deve ser contida dentro das barreiras do sigilo, um desafio que exige uma colaboração impecável com outras seções do Ministério, embora o cerne da responsabilidade caia sobre este departamento. As arenas são preparadas com encantamentos complexos para afastar olhares curiosos, as viagens dos espectadores são rigorosamente controladas para evitar exposições acidentais, e a própria atmosfera do evento é permeada por um sigilo quase palpável. Além dos grandes torneios, o DGM se dedica à regulamentação de todos os esportes praticados pela comunidade bruxa. Esta é uma tarefa que vai muito além da mera formalidade. Significa estabelecer e fazer cumprir as regras que garantem a competição justa, a segurança dos atletas e espectadores e a prevenção de qualquer forma de trapaça mágica. Em um mundo onde feitiços podem alterar o campo de jogo ou aprimorar o desempenho individual de maneiras incalculáveis, a fiscalização rigorosa do DGM é fundamental para preservar o espírito esportivo. O departamento atua como o árbitro supremo dos jogos mágicos, assegurando que o brilho do talento e a emoção da competição prevaleçam sobre qualquer tentativa de vantagem ilícita. É sua prerrogativa garantir que cada partida, cada desafio, do mais grandioso ao mais modesto, seja um reflexo da ordem e da integridade que o Ministério busca incansavelmente manter em toda a sociedade bruxa, solidificando a coesão social através de uma válvula de escape controlada e jubilosa. A complexidade e, por vezes, a tirania
do Ministério da Magia não se manifestam isoladamente. Sua intrincada teia de influência se estende a outras instituições cruciais, formando o próprio tecido da sociedade bruxa. A relação entre essas entidades define o equilíbrio de poder e a natureza da vida mágica. No cerne da educação bruxa, a venerável escola de Hogwarts sempre gozou de uma autonomia sem precedentes, um santuário de saber e desenvolvimento. Operando com independência, moldou mentes jovens e preservou tradições ancestrais. No entanto, o Ministério da Magia possui a prerrogativa de intervir em assuntos escolares, uma autoridade que, em momentos de crise, pode se tornar uma ferramenta opressiva de controle. O exemplo mais dramático foi a nomeação de Dolores Umbridge como Alta Inquisidora. Sua presença não foi apenas uma auditoria, mas uma tentativa direta e brutal de subordinar o currículo e a gestão da escola aos ditames ministeriais, sufocando a liberdade de ensino e a essência da educação mágica. Essa interferência demonstrou a fragilidade da autonomia de Hogwarts, um precedente perigoso para a liberdade acadêmica. Distinto em sua operação e singular em sua gestão, o Banco Gringotts, custodiado pelos duendes, representa uma força independente no cenário financeiro bruxo. Embora os duendes mantenham soberania sobre suas operações bancárias, o Ministério não está alheio a esta instituição vital. Ele exerce um papel regulatório crucial, estendendo sua jurisdição sobre transações financeiras e a segurança dos vastos cofres. Essa supervisão ministerial, embora não direta na gestão diária, é essencial para a aplicação das leis financeiras mágicas, garantindo a estabilidade econômica e prevenindo atividades ilícitas. Um delicado balanço entre independência e a ordem governamental. No palco global, o Ministério Britânico eleva-se como um pilar fundamental da Confederação Internacional de Bruxos. Esta organização é a manifestação da solidariedade e cooperação entre nações mágicas, e o Ministério atua como um membro ativo e engajado. Sua participação é vital para assegurar que o Estatuto Internacional de Sigilo seja mantido em escala mundial, uma responsabilidade que transcende fronteiras. Através da Confederação, o Ministério Britânico participa de eventos diplomáticos e competições internacionais, como o lendário Torneio Tribruxo, reforçando laços e promovendo a harmonia entre as diversas comunidades mágicas. A interação com a Confederação é prova do reconhecimento da soberania britânica, mas também um lembrete da interconexão de todos os povos bruxos. Essa intrincada rede de relações entre a autoridade central do Ministério e a independência de instituições como Hogwarts e Gringotts, além de seu papel na Confederação Internacional, molda a complexidade do mundo bruxo, revelando a dinâmica do poder e os limites da autonomia. As manchas do Ministério. A história do Ministério, apesar de sua grandiosidade estrutural e propósito nobre, é também um sombrio espelho de como o poder pode ser corroído. O ápice dessa ineficácia e da fragilidade moral de suas bases manifestou-se de forma brutal durante o mandato de Cornelius Fudge. Seu período à frente da instituição tornou-se sinônimo de uma negação perigosa e autodestrutiva. Incapaz de confrontar a terrível verdade sobre o retorno de Lord Voldemort, motivado por uma paranoica sede de manutenção do poder e o receio de desestabilizar a ordem estabelecida, Fudge optou por uma rota desastrosa. Em vez de preparar a comunidade bruxa para a ameaça iminente, o Ministério, sob sua liderança, engajou-se numa vergonhosa campanha de desinformação, mirando aqueles que ousaram falar a verdade, Harry Potter e o respeitado alvo Dumbledore. Essa escolha equivocada, essa cegueira voluntária, permitiu que as sombras de Voldemort se adensassem, ganhando força e, de forma insidiosa, infiltrando-se nas próprias fileiras do governo que deveria combatê-lo, culminando numa tomada de poder que abalou as fundações do mundo bruxo. Nesse terreno fértil de negação e manipulação, floresceu a figura de Dolores Umbridge, um exemplo vívido da deterioração moral que tomava conta do coração do ministério. Como subsecretária sênior do ministro, ela não hesitou em usar a autoridade de seu cargo com uma crueldade calculista. Sua perseguição a bruxos e bruxas de origem trouxa não era um ato isolado, mas uma campanha institucionalizada de discriminação,
disfarçada de ordem e disciplina que ecoava os preconceitos mais sombrios da sociedade bruxa. A essência do ministério, que deveria ser um bastião de justiça, foi distorcida para servir a uma agenda de pureza de sangue e controle opressivo. Mas sua influência nefasta não se limitou aos corredores do governo. Um movimento sem precedentes e perigosamente autoritário, Umbridge foi enviada a Hogwarts como alta inquisidora. Ali, a autonomia secular da venerável escola foi brutalmente violada. Ela usurpou o poder de ditar o currículo, de intervir na gestão pedagógica e de impor uma disciplina draconiana, sufocando a liberdade de expressão e o ensino crítico. Seus decretos educacionais, projetados para sufocar qualquer menção à verdade sobre Voldemort, transformaram Hogwarts de um santuário de aprendizado em uma extensão do controle ministerial. Os corredores outrora vibrantes da escola foram palco de sua tirania, onde o medo e a subserviência eram as novas lições. Seus preconceitos enraizados, combinados com uma ambição desenfreada, expuseram a frágil estrutura do ministério, revelando quão suscetível ele era à falha humana e ao abuso de poder mais abjeto. O véu da justiça, que deveria proteger a todos, por vezes revelava-se poroso e manchado pela escuridão do preconceito e da conveniência política. No âmago dos corredores labirínticos do Ministério da Magia, não raro, os gritos por um julgamento justo eram abafados pelo clamor da pressa e da corrupção. Sirius Black, um nome que ressoa com a tragédia de uma era, tornou-se o mais sombrio emblema dessa falha sistêmica. Sem o devido processo, sem a oportunidade de defesa perante o Wizengamot, ele foi lançado nas profundezas gélidas de Azkaban. Sua condenação injusta não foi um mero erro isolado, mas um reflexo vívido da fragilidade da estrutura judicial do ministério, onde a presunção de culpa, alimentada por agendas ocultas, e o pânico de uma guerra prevalecia sobre a verdade. Era um sistema onde a mera acusação podia selar um destino, rasgando o tecido da confiança entre o governo e seus cidadãos. A injustiça, porém, estendia-se muito além dos corredores da lei humana. Uma sombra mais antiga e profunda cobria a forma como o Ministério da Magia lidava com as criaturas não humanas. Um preconceito sistêmico, entranhado na própria essência de suas leis e regulamentações, ditava a vida de seres como duendes e elfos domésticos. Classificados, controlados e frequentemente subjugados, eles eram vistos não como iguais, mas como entidades a serem geridas. Essa discriminação não era um acidente, mas uma política deliberada, enraizada em séculos de desconfiança e busca por superioridade mágica. As tensões resultantes, que historicamente culminaram em rebeliões e conflitos, eram a prova viva de que a suposta ordem do ministério era, para muitos, uma forma de opressão. A liberdade e os direitos eram concedidos seletivamente, perpetuando uma hierarquia que minava a própria ideia de uma sociedade bruxa unida e justa. O controle sobre suas vidas e liberdades, imposto através de decretos e sanções, desnudava a falha moral de uma instituição que, em vez de proteger os vulneráveis, frequentemente os marginalizava em nome da ordem. E assim, diante dos olhos bruxos, o Ministério da Magia britânico se revela em sua essência mais profunda e contraditória. Não é meramente uma engrenagem burocrática, mas um espelho complexo da própria sociedade que governa, imbuído de um poder imenso, forjado para manter a ordem e salvaguardar o sigilo, mas, paradoxalmente, vulnerável às mesmas falhas humanas que afligem qualquer grande instituição. Seu legado não se escreve apenas nas leis que promulgou ou na paz que, por vezes, conseguiu preservar. Ele está igualmente gravado nas cicatrizes de suas fraquezas, nos períodos em que a burocracia, concebida para a eficiência, se tornou um labirinto de lutas políticas e intrigas. Vimos como a negação obstinada da verdade, a perseguição de inocentes e a infiltração por forças malignas puderam corroer suas fundações de dentro para fora. Os ecos de decisões motivadas por paranoia e medo, de julgamentos sumários sem o devido processo e de preconceitos enraizados contra aqueles que diferiam, ressoam como lembretes sombrios da fragilidade da justiça quando o poder não é exercido com sabedoria e integridade. A complexidade de seus departamentos e a vasta teia de suas responsabilidades
embora vitais para a estrutura do mundo mágico, revelaram-se também como terreno fértil para a complacência e a corrupção. Contudo, a história do Ministério é também uma saga de resiliência e de uma busca incessante, ainda que imperfeita, pela ordem e pela justiça. Mesmo em seus momentos mais sombrios, houve aqueles que lutaram para reformar e corrigir seus desvios, para restaurar a fé na lei e na proteção da comunidade. O percurso do Ministério da Magia é, em sua essência, uma lição duradoura. A maior ameaça à segurança e à equidade nem sempre espreita nas sombras externas. Muitas vezes, ela reside na própria escuridão que pode habitar o coração das instituições que juraram nos proteger. Que jamais esqueçamos que a verdadeira força de um governo reside na sua capacidade de olhar para dentro, de confrontar suas falhas e de se renovar, pois somente assim a chama da justiça e da ordem poderá brilhar com inextinguível fulgor.